Fala galera, e aí? Tudo beleza aí com você? Aqui é o Lucas Xuxa, eu faço medicina na Unicamp, sou coach também aí para vestibular e hoje a gente está aí mais em um vídeo onde eu vou estar dando mais algumas dicas aí, orientações para você de como que você deve estudar. E antes de começar esse vídeo, né, eu gostaria de estar falando aí que hoje é um dia muito especial para mim, no dia 20 de maio, que não sei se você sabe, talvez já tenha até visto no meu Facebook, mas hoje é o dia do meu aniversário, né? Hoje que eu estou fazendo aí 27 anos de vida, né? E não sei se chega a falar isso no canal antes qual que era a minha idade, mas estou fazendo 27 anos, nasci em 89. E no vídeo de hoje aí, isso é muito especial de eu estar gravando aí pra você também, porque antes de tudo eu queria, né, dar dizer aí minhas palavras de agradecimento verdadeiramente aí pra vocês, que tem uma profunda gratidão aí de você que está me acompanhando aí desde o início do canal, né, que começou mais ou menos faz 2 anos e deve ter acompanhado aí o crescimento que teve, né? Hoje a gente está aí com mais de 5 mil inscritos aqui no canal me acompanhando, né? As pessoas que me seguem no site também, que me seguem por e-mail, os alunos aí que eu atendo pelo meu processo de coach. Então eu queria agradecer a você um grande carinho aí por você estar me acompanhando, por estar me incentivando também, por estar me inspirando a tá produzindo cada vez mais vídeos e com mais qualidade, sabe, cada vez mais tentando aí poder impactar o maior número de pessoas possíveis aí com esse conteúdo para que você realmente consiga aí, o maior número de pessoas consiga potencializar a aprovação no vestibular. Então eu gostaria de agradecer a você por tudo isso, sabe, dizer que eu sou eternamente grato a você que está contribuindo também para o meu crescimento pessoal, para minha aprendizagem. E é maravilhoso, né, de eu estar aqui com você hoje, podendo celebrar meu aniversário, mesmo que a gente esteja talvez um pouquinho longe em distância, mas pelo menos em pensamento, né, em alma, em conexão, a gente está muito próximo, a gente está muito conectado e em sintonia. E isso é muito bacana da gente ver hoje com a internet. Eu sou aí profundamente grato com você. E apesar de ser meu aniversário, na verdade, quem vai estar mais ganhando talvez aí é você próprio, né? Com esse vídeo que eu estou fazendo aí para você, que eu realmente aí fiquei pensando, elaborando como é que eu vou fazer um vídeo bem bacana aí para eu postar aí no canal hoje para você também aí celebrar junto comigo essa data tão especial aí para mim. Beleza? Então vamos continuar o papo que a gente tava lá no nosso vídeo anterior, né, que a gente tava falando lá do terceiro hábito, né, que é começar com o mais importante, né, em vez de você às vezes ficar pensando em várias e várias tarefas diferentes que você pode fazer para se preparar para o vestibular, assim, fórmulas milagrosas, sabe, que vão você conseguir sair desse nível para esse nível da noite pro dia. O foco que a gente deve ter é justamente o contrário, né? Focar sempre no mais importante, ter sempre o mais importante em mente, o essencial, aquilo que realmente vai fazer a diferença lá na frente. Então, o que eu quero falar nesse vídeo aqui, na verdade, a gente vai falar em 3 dicas principais. Na verdade, são 4 dicas principais que a gente vai estar falando, 4 grandes tópicos aí que eu vou estar abordando contigo. E o primeiro tópico que a gente vai estar falando vai ser em relação à eficácia. Então, no vídeo anterior a gente estava falando a relação à comparação entre eficácia e eficiência, né? Que eficácia, na verdade, é você conseguir fazer algo atingindo o alvo correto, conseguindo de fato acertar, conseguindo de fato aprender, de fato ter aprendizagem, de fato você tá aí melhorando a tua performance ao longo do tempo, tá resolvendo os exercícios de uma forma correta, que você realmente está aprendendo, que você realmente está estudando de verdade, né? Fazer um negócio com qualidade. E eficiência seria uma coisa muito mais voltada a fazer rápido, né? Tá relacionado com o tempo, de você talvez fazer uma maior quantidade de coisas no menor espaço de tempo. Isso seria a eficiência por si só. E é isso que a gente estava comparando no vídeo anterior. E nesse primeiro tópico dos 4 que eu vou estar falando para você, eu vou te dar dando 3 dicas para você ser mais eficaz aí nos teus estudos. Então eu vou dar 3 dicas em relação a você como ser mais eficaz. A primeira dica para você ser mais eficaz nos teus estudos, para você realmente estar acertando o alvo, para você não ter que ter retrabalho. Sabe aquele livro que às vezes você leu aquela matéria, aquela unidade que você estava estudando e às vezes você fala, caramba, né? Parece que eu estudei isso ontem, mas eu não lembro mais de nada. Quer dizer o quê? Que o teu estudo não foi eficaz. Por quê? Porque o que você estudou não ficou dentro de você. Né? Você não conseguiu enviar aquilo para a memória de longo prazo por inúmeros motivos que a gente vai estar abordando aqui nesse vídeo também, né? Então o primeiro ponto, a primeira dica para você se tornar mais eficaz nos teus estudos é você ter uma palavrinha muito especial, muito importante que se chama presença. O que quer dizer
presença. Presença é que nem eu tô aqui com você, aqui agora nesse vídeo, eu tô 1000% focado contigo. A minha atenção não tá focada na festa de aniversário que eu vou ter depois que eu terminar aqui de gravar esse vídeo, ou não tá no que eu vou fazer amanhã, as tarefas que eu tô fazendo amanhã, ou que eu deveria ter falado pra alguém, ter feito alguma coisa com alguém, não sei o que, e não fiz, sabe? Se arrependendo do passado. Nada disso. Eu tô conversando aqui contigo, eu tô 1000% focado. Eu tô só falando com você aqui. Meu corpo, minha alma, meu coração, tudo, meu intelecto, tá tudo aqui focado em você. E é exatamente essa programação, é essa atitude, esse comportamento que você precisa ter quando você for estudar. Você precisa estar presente. Então, uma das coisas que eu logo digo, se você quer estar mais presente, primeiro de tudo, a tua base fisiológica, a tua base de necessidades fisiológicas, e por base de necessidades fisiológicas eu digo sono e alimentação, principalmente, atividade física, para aqueles que curtem também, que estão acostumados, que o corpo está acostumado a desenvolver alguma atividade física com frequência. Então, tudo isso daí, essa base da pirâmide tem que estar impecável se você quer ter presença. Você já percebeu que quando você, por exemplo, dorme menos que 7 ou até alguns 6 horas por dia, você já não consegue estar presente no momento? Você fica divagando entre outros pensamentos e coisas que você tem que fazer, ou você fica se sentindo cansado, fica repetindo para você mesmo, nossa, como eu tô cansado, que tédio, eu quero dormir. Então, nesses momentos, você não está focado. O mesmo ocorre com a alimentação. Quando a alimentação não está perfeita, não está legal, você está com algum pouco de fome, ou você faz muito tempo desde a última vez que você comeu, começa a baixar a glicose do teu sangue, começa a baixar o nível de glicose no cérebro, você começa a ter algum problema em relação a isso. Né? Então, eu abri a janela aqui, né, que está ficando um pouco calor, mas voltando, aí o que a gente estava falando você precisa ter presença. Primeiro de tudo, a base fisiológica. Aí outras dicas para você ter presença é você, no momento que você está ali, você realmente tá focado naquilo. Você realmente tá ali para estudar. Você criou todo um ritual, por isso que tem aquele vídeo bacana para você ver que é o ritual de estudos. Né? Você realmente criar um ritual para você estudar. Você saber escolher o teu local de estudos que vai ser sempre o mesmo. Isso vai aumentar absurdamente a tua eficácia. Você vai chegar naquele momento do teu dia e naturalmente teu cérebro já vai estar programado. Falar, opa, é aqui que eu vou produzir, é aqui que eu vou estudar. E é aqui que no fundo, se você for pensar até num objetivo mais macro, é aqui que na verdade eu estou indo em direção ao meu sonho. É o que eu fizer nesse meu dia a dia, né, pouquinho por pouquinho, como eu sempre falo para você, que vai estar dando um passo a mais em direção ao meu grande objetivo, ao meu grande sonho. Beleza? Então essa é a primeira dica em relação a você ser mais eficaz. A segunda dica, que é muito importante, que é uma coisa que a gente nem para pensar o quão importante ela é, que é você ter curiosidade. Você precisa ter curiosidade quando você estiver estudando. Você já parou para pensar o quanto você era curioso quando você era criança? Quando você tinha ali seus 3, 4, 5 anos, que você perguntava vários e vários porquês da vida, ou fazia um monte de perguntas sobre o mundo para as outras pessoas, falava, né, mãe, mas pai, e por que não é assim, por que não é assado? E o que ele fez, o que ele quis dizer? Né? O que vem depois? O que vai acontecer? Então, toda essa curiosidade, você percebeu? E é engraçado, porque se a gente for estudar o desenvolvimento do ser humano, a gente percebe que o momento de vida que você mais aprende são nos primeiros momentos, nos primeiros anos de vida. Por isso que a criança dorme tanto, afinal, né? Esse é um dos grandes motivos que a criança dorme tanto, porque o excesso de informação, de conhecimento, de sinapses que ela estabelece nos primeiros anos de vida é justamente decorrente do aprendizado que ela tem. Acontece porque ela tem uma grande quantidade de aprendizagem. E ela precisa dormir para conseguir formar essas novas conexões. Então, a curva de aprendizagem numa criança que nos primeiros anos de vida é extremamente alta. Ela aprende muito todos os dias. E para você aprender com mais eficácia, com mais qualidade, você não é nem criar esse hábito, é você reestabelecer, você resgatar essa habilidade que você já tinha como criança, essa grande curiosidade em relação ao mundo, sabe? De você estar, por exemplo, num negócio novo, você vai pegando a mão ali, vai levantando para ver o que tem embaixo, para ver o que está acontecendo e vai perguntando para teus amigos e tal. Essa curiosidade, se você reprogramar esse teu hábito para você quando você for estudar, essa atitude mental, pode ter certeza que vai te ajudar pra caramba. Então, se você, por exemplo, você está num exercício ali de matemática, você não consegue sair, não sei o que, não, sabe? Parece que não resolve. Para se perguntar, sabe, nossa, mas tenta achar algo interessante ali, algo que te motive, algo que te inspire, tenta ficar curioso, por que não tá dando certo a maneira como eu tô fazendo, né? Caramba, né? Tudo indica que deveria dar certo, mas não tá dando, né? E por que será que não poderia ser de um outro jeito? E fica nesse negócio de você, porque a curiosidade tem muito esse negócio de explorar, né? Quando você tá curioso, você vai caminhando, vai fazendo o caminho e você vai descobrindo qual que é o caminho ao longo do caminho. Você não fica preocupado, por exemplo, não tô aprendendo, ou não vai dar certo, ou eu nunca vou chegar lá.
falar. Não, isso são todas coisas da mente consciente que a gente tem. Quando adulto, né? A gente começa a ter esse julgamento mental e já começa a antecipar o que nem aconteceu ainda. Então, ser curioso é também estar presente no momento, no momento presente. Veja que legal, né? Então, a gente falou da primeira dica, que é estar presente. Então, você ser curioso é como se fosse um complemento disso, porque você estando curioso, você vai estar focado no momento presente. Isso aí vale para a sala de aula também. Quando estiver na sala de aula, seja curioso. Faça pergunta, né? Busque interagir com o professor, busque interagir com a matéria, tenta criar uma conexão com ele. Para de reclamar, para de falar que o professor não é bom, para de falar que o professor não está falando como ele deveria, que você acha que deveria, que ele não está explicando a matéria como você acha que você acha que deveria, né? Para disso, seja uma criança de volta, sabe? Resgate esse espírito empreendedor de uma criança, até porque a criança é muito empreendedora, muito imaginativa, sonha muito, ela quer construir, ela quer realizar, ela quer descobrir o porquê das coisas. Resgata essa criança que está dentro de você, tanto na sala de aula como quando estiver estudando sozinho, quando estiver lendo algum texto diferente. Para de ficar pensando se isso vai ajudar você a passar ou não o que você está estudando ali, sabe? Às vezes a pessoa está estudando e já está pensando, mas isso daqui não cai tanto na prova, mas isso daqui não é importante. Você mesmo já tenta julgar o que é ou não é importante? Eu diria, quem é você, né? Quem é você para julgar isso? Pensa, né? Será que você tem todo esse conhecimento? Né? Quem é você e quem é eu também, né? Para estar julgando, a gente não é ninguém para estar julgando se aquilo é importante, se não é. E isso é um papel da própria escola, do próprio material didático deles. Pensa ali, cada professor sabe com propriedade aquela matéria que ele desenvolveu, que ele escreveu. Por exemplo, o tópico ali da parte de história, ele sabe muito bem sobre aquilo, de matemática também. Então eles têm conhecimento de anos para dizer o que é importante e o que não é importante. Por isso que eu digo, nessas horas você tem que ser muito disciplinado. Existe parar de ficar achando que cabe a você definir o que é importante e o que não é. Por isso que ser curioso aí é essencial. Seja curioso, tente descobrir o porquê, tente ver mais a fundo. Esse seria o segundo ponto para você ser mais eficaz. Por fim, o terceiro, que é não menos importante do que os outros, é você evitar qualquer tipo de distração. Isso também tem a ver um pouco com o primeiro de você estar presente. E evitar qualquer tipo de distração, eu falo para você, você tem que criar uma maneira que você tem que controlar o teu ambiente. O teu ambiente tem que ser controlável. Então, por exemplo, se você define que aquele vai ser teu local de estudo, você tem que controlar aquilo, controlar as variáveis. E por controlar eu quero dizer, você é capaz de, por exemplo, controlar a quantidade de volume de uma televisão que esteja ligado ali, ou você é capaz de controlar o número de pessoas que entram e saem naquilo, né? E por aí vai. Você também consegue controlar o teu celular. Eu sempre falo, quando você for estudar, coloca o bendito celular no modo avião. Né? Ou melhor ainda, desabilita todas as notificações de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, não sei o que. Desabilita tudo, assim você reassume o controle sobre aquele aparelho. Né? Porque ele pode ser excelente, ele pode ser extraordinário, mas ele também pode estragar a tua vida. Ele pode justamente tirar o teu foco de atenção das coisas que realmente são importantes para as coisas que não têm praticamente relevância nenhuma. Às vezes você se perde ali 2, 3 horas perdendo tempo ali no Facebook, quando se viu o tempo já passou. Então cria um ambiente, se talvez a tua casa não for assim, tenta encontrar um ambiente que seja, talvez uma biblioteca, talvez no cursinho. Eu sempre que falo, lida com o que você tem também. Não tenta vou criar um plano milagroso que eu vou me isolar do mundo e tal, sendo que talvez essa não seja a tua realidade que você consiga construir agora. Então lida com o que você tem. Se for no cursinho, vou colocar o meu protetor auricular para ouvir menos, vou colocar música instrumental ao mesmo tempo, apesar que eu particularmente não gosto de estar com música, mas pode ser que você renda bem. Então tenta criar, pensa assim, quais que são o máximo número de variáveis que eu consigo controlar no meu ambiente. Quanto mais variáveis você conseguir controlar e deixar ela ali sob teu controle, que você não vão te interromper, não vão te distrair, melhor é. Então busca isso, tenha isso como essência, como objetivo principal. E aí trabalhe de acordo com o teu ambiente, de acordo com a tua situação aí atual dos teus estudos. Beleza? Então, 3 dicas sobre eficácia: estar presente, ser curioso e evitar o maior número de distrações possíveis. Segundo grande tópico que a gente vai estar conversando aí com você a respeito, que é 3 dicas também de como que você vai aumentar a tua eficiência nos teus estudos. Então, primeiro de tudo, você quer ser mais eficiente, você quer ser mais rápido no que você vai fazer, planeja com antecedência o que você vai estudar e como você vai estudar. O que eu quero dizer com isso? Eu vejo muitos estudantes, talvez seja o teu caso também, se pegue fazendo isso, muitos estudantes que não têm nem ideia, elas vão no cursinho de manhã ou à tarde e chegam em casa, ela olha para aquilo e fala, caramba, o que eu vou estudar? E agora? E daí o que acontece? Ela tem um monte de coisa para lá, se for ver, vários recursos, né? Audiovisuais que a gente tem vídeo,
A gente tem os livros didáticos do próprio cursinho, a gente tem livros à parte de cada matéria, tem, por exemplo, fundamentos de matemática, tópicos de física, etc, etc, etc. Então, você tem um bolo de informações que se você não se planejar o que você vai fazer, vai ser muito difícil você ser tanto eficaz como eficiente. Talvez essa dica vale para os dois, até para você ser eficaz e ser eficiente também, você planejar o que você vai fazer. Então, você realmente tem que parar para pensar, como é que vai ser meu dia? O que eu vou fazer, né, nesse meu dia? Como é que eu vou estudar? Quais matérias aí que eu vou estudar? Vou começar por onde? Quantas horas eu vou me dedicar por cada matéria? Se você está levando, por exemplo, 4, 5 horas em cada matéria, apesar que eu falo não foque tanto em horas, mas se você se pega, por exemplo, 4, 5 horas gastando em matemática ou em física, fala, caramba, não posso ficar tudo isso senão está comprometendo as minhas outras matérias também. Então, como é que eu vou limitar isso? Planeja, fala, vou fazer em 2 horas. E aí você programa o teu cérebro para você realmente executar o que você tiver que executar naquelas 2 horas. E você já pensar, como é que vai ser minha ordem de estudo? Eu vou estudar primeiro, vou ler esse texto aqui, que tem da matéria, de história, de biologia, de geografia, vou ler o que eu fiz na sala de aula, né? Segundo passo, vou refazer os exercícios que eu fiz em sala de aula, se for de exatas, se for o terceiro passo, vou fazer os exercícios que estão na apostila, né? 5, 10, 15 exercícios, determine esse número para você, e aí você já vai estar programando antecipadamente qual que vai ser a rotina que você vai ter que executar. Isso naturalmente permite que você seja mais rápido, porque teu cérebro já vai estar se antecipando a própria ação. Isso daí vale para qualquer coisa na vida. Você planejar antes. É que nem aquela história do machado, né? Que deram um machado para duas pessoas lá derrubarem uma árvore. O primeiro, era um velhinho, um sábio, né, que usa a figura de um sábio, essa parábola aí conta, né, um sábio, o outro é uma pessoa cheia de energia, cheia de garra e tal, e, né, um jovem e tudo mais. Ele deu esse desafio, vamos derrubar essa árvore, uma grande árvore lá, e você tinha um machado, os dois ganharam o mesmo machado para estar derrubando essa árvore, né? O cara que era mais jovem, todo cheio de energia, é óbvio que ele já pegou aquele machado e falou, eu vou derrubar essa árvore, vou começar a fazer, tal. Começou a bater. Ele viu que, ao mesmo tempo, o sábio não estava fazendo nada. O sábio, na verdade, estava dando uma olhada na árvore, estava andando ao redor da árvore, vendo o tamanho da árvore, como é que ele poderia, qual seria talvez o melhor ângulo para ele estar atacando, qual que seria a melhor abordagem ali e tal. E aí o tempo foi passando, né? Enquanto o mais jovem estava já direto ali na ação, pau, imagina você, né? Já começou a estudar toda ali e tal, nem pensou direito como que vai estudar, já está ali tentando derrubar, no caso aí dessa história, derrubar a árvore. E o sábio, na verdade, ficou pensando um bom tempo ali, talvez 1 hora, 2, e aí ele começou a afiar o machado, viu? Não, caramba, antes de eu começar a fazer isso, eu preciso afiar o machado, né? Resumo da história, o que aconteceu? O sábio conseguiu derrubar a árvore ali, acho que a história conta em 3, 4 horas, até o meio-dia, enquanto o outro cara que estava cheio de energia, que estava cheio de garra, ele passou o dia inteiro tentando derrubar aquela árvore e não conseguiu. Quem que foi mais eficaz aí? Quem que foi mais eficiente? Que a gente está falando de eficiente, na verdade, quem foi mais eficiente aí foi o próprio sábio. Por quê? Porque ele já se antecipou, ele planejou o que ele ia fazer antes, ele mediu o melhor ângulo. Então, quando ele pegou para realmente derrubar ali, ele conseguiu fazer aquilo muito mais rápido e muito mais no alvo. Então, no caso, o sábio, aí nesse caso da história, ele foi tanto mais eficaz e mais eficiente que o outro, que o jovem, né? E para os estudos vale exatamente a mesma coisa. Se você quer ter uma performance legal, se você quer realmente pegar o teu tempo e extrair o máximo dele, você vai ter que planejar o que exatamente você vai fazer. E aí quando você entra na ação, você entra para ganhar, você entra para finalmente aí conseguir derrubar essa árvore. Você vai com tudo para derrubar, porque na tua cabeça, né, já tá tudo meio que planejado que você vai fazer. O que eu digo também eu vejo acontecer às vezes isso, é a pessoa ficar travada no planning mode, ela fica travada nesse modo de planejamento, ela fica só planejando e pensando e imaginando e vendo o vídeo de lá e vendo o vídeo de cá, de como é que ela vai fazer, de como é que ela vai estudar, de como é que ela vai vencer a procrastinação, de como é que ela vai vencer a ansiedade e tal, e nunca entra no modo de ação. Esse é um erro também. Então você tem o tempo certo para você planejar, eu diria ali que talvez não mais do que meia hora no teu dia, pega 30 minutos no máximo, 15 minutos eu já acho muito legal, muito bacana você dar 15 minutos para você se planejar. Mas no máximo meia hora para você planejar. Chegou depois do cursinho ou você vai começar o teu dia de estudos, gasta ali, investe, não é nem gastar isso, é investir 15 a 30 minutos para você estudar aquilo, para você planejar o que você vai estudar. E aí assim depois
aí depois, né, claro, você vai partir para ação e vai derrubar aí tão eficientemente, eficazmente como derrubou aí o sábio, essa árvore aí, dessa história da árvore. Beleza? Então essa é a primeira dica para você ser mais eficiente. A segunda dica é você realmente filtrar o mais importante, sabe? Porque eu vejo assim, você quer fazer as coisas rápido e tal, mas às vezes se pega, né? Deve ter acontecido com você, também aconteceu comigo, de você ficar perdido em detalhes insignificantes, né? E isso é uma coisa de você, né? Para você conseguir filtrar o mais importante, isso está se tornando cada vez mais um desafio. Por quê? Porque na sociedade de hoje, o que não falta é conhecimento. A gente tem conhecimento para tudo quanto é lado, informações. Isso não quer dizer que esses conhecimentos tenham a mesma qualidade. Na verdade, a qualidade entre essas informações que você obtém na internet pode ir desde o muito ruim, extremamente péssimo, aquele blog horrível que você lê e fala, cara, não tem conteúdo nenhum, o que o cara fala tá errado, e você tem aquelas coisas excepcionais. Então, como é que você vai filtrar o que de fato aí é mais importante antes de você começar a estudar? Né? Pensando mais simplificadamente ainda, como é que eu vou filtrar o meu material do cursinho, por exemplo, meu material didático, e talvez nem tudo que está ali vale a pena eu estudar. Vou dar um exemplo prático disso. Quando eu estava fazendo o objetivo, né? Na verdade, vou falar uma coisa que era meio que não muito boa do material deles, mas em geral é um cursinho ótimo, né? Eu recomendo, sempre falo, né? É um dos melhores cursinhos aqui do estado de São Paulo. Se você tiver de escolher, o objetivo sim, seria um ótimo cursinho para você fazer. Mas aí tinha um material deles que era a apostila, que era o livro de literatura. O livro de literatura é extremamente extenso, sabe? Tinha mais de 200, 300 páginas, e o que mais tinha ali era informação sobre os grupos literários. Né? Quando eu fiz a Unicamp, tanto a Unicamp quanto o Enem, a USP em 2011, né, para entrar em 2012, não se cobrava praticamente nada sobre as escolas literárias. O que se cobrava? Cobrava a lista de livros, né? Tem lá, hoje acho que são 15 livros, na minha época eram uns 10, 12, que você tem que ler ali e realmente interpretar e tudo mais, mas não caía assim especificidades em relação ao movimento literário. E cada, né, daqueles movimentos, arcadismo, neoclássico, barroco, romantismo, né, você deve estar craque em tudo isso daí. Mas não caía, né? E essa apostila aí do objetivo era extremamente grande, densa, textos enormes e tal. Então aí, para eu ser mais eficiente nos meus estudos, para eu conseguir fazer as coisas mais rápido, eu já selecionava o que eu estudava de literatura. Eu praticamente nem li o texto, eu selecionava, vou fazer só mais 5 aqui questões, não vou nem fazer mais que isso, 10, 15, não, porque não é necessário. A probabilidade de cair realmente é baixa, e eu deveria utilizar esse meu tempo para dar atenção para alguma coisa mais importante. Então essa seria uma dica. Pode ter outras matérias que ocorra isso com você também no teu material didático, sabe? Então você saber filtrar o mais importante, você também vai ganhar muita velocidade, aí vai estar fazendo uma melhor gestão do teu tempo e das coisas que você tem que fazer no teu dia a dia. Beleza? Último ponto agora, uma dica aí que na verdade me apareceu, que na verdade eu não utilizava isso para o vestibular, mas é uma coisa que eu utilizo hoje em dia, para ver outros vídeos, né, para ver outros materiais que eu tenho na internet, outras pessoas que eu sigo aí também, que é você tá tendo a possibilidade de assistir os vídeos mais rápido, né? Então hoje é possível, no próprio YouTube a gente tem uma possibilidade ali de você, não sei se chegou já a ver isso, onde você seleciona ali também a qualidade do vídeo que você seleciona, se vai ser HD, 144p, ou, né, tem várias opções ali da resolução que você vai ter. Tem uma coisa que se chama também velocidade ali, ou speed se tiver em inglês. Então ali você consegue aumentar a velocidade do vídeo. Por exemplo, esse vídeo que você tá vendo meu aí, você consegue ouvir o que eu estou falando mais rápido. Então você pode aumentar a velocidade, por exemplo, em 1.5 vezes ou em 2 vezes. Você consegue multiplicar por 2 a velocidade que eu estou falando. E isso você consegue, porque o nosso cérebro, na verdade, ele consegue entender. A gente acha muito louco, nossa, caramba, como é que eu vou entender se eu ouvir aquilo que ele está falando 2 vezes mais rápido? Mas você consegue. Né? Claro que talvez o teu foco vai ter que estar maior no vídeo. Você não pode ficar se dispersando, saindo do teu lugar que você está vendo, fazer outra coisa e voltar, provavelmente você vai ter perdido. Tua concentração, teu foco vai ter que ser maior, só que você vai ganhar velocidade também. Então esse é um ótimo recurso que você tem e você já consegue fazer isso pelo próprio YouTube. Se não tiver ativado no YouTube, isso você consegue pelas configurações aí que eu estava dando uma olhada na internet, tem uma coisa de HTML5 que você configura no YouTube, você tem que ativar isso para aparecer essa funcionalidade. Então se não tiver isso ativado para você, dá uma procurada aí no Google, como que se ativa isso no YouTube do HTML5 para você estar vendo mais rápido. Outra dica também em relação a isso, é você estar utilizando um player que se chama VLC. O VLC é um player
que você instala no teu computador. Isso seria, no caso, você teria que baixar o vídeo que você vê na internet, ou se você já tem ele baixado, mas aí dentro do próprio software do VLC Player, você consegue também tá aumentando a velocidade até mais que 2 vezes, consegue ver em 3 vezes, em 4 vezes e por aí vai. Em 4 vezes já começa a ficar bem difícil, pra você entender. Então essa é outra preocupação que você tem que ter também. Será que nessa velocidade que eu tô assistindo o vídeo, eu realmente tô aprendendo? Eu realmente tô conseguindo absorver a informação, processar, aprender, né, memorizar, fixar o conteúdo, né, que ele tá falando das palavras? Compreensão? Então essa é uma coisa a se perguntar também. Se estiver muito rápido, não estiver entendendo, então você vai ter que provavelmente abaixar a velocidade até achar a velocidade ali que você curte mais. Eu particularmente gosto de ver entre 1.5 vezes a 2 vezes do vídeo ali, que eu ainda consigo entender. Mais rápido que isso eu tenho que me concentrar muito e tal, e às vezes acaba até cansando demais, que o foco que você tem que ter é muito grande, não pode dispersar em um segundo. Então entre 1.5 vezes e 2 vezes realmente ali é um número bem legal de você se trabalhar. Beleza? Então, recapitulando, que eu estava falando do segundo grande tópico, dando para você 3 dicas de como ser mais eficiente. Primeira coisa, planejar o que você for estudar. Você está filtrando o mais importante dos conteúdos, todos os emaranhados de conteúdos que você tem, às vezes também do teu próprio material didático, aí do teu cursinho, e você está assistindo vídeos mais rápidos, também é uma outra alternativa que você tem se você estiver estudando principalmente por vídeos. Beleza? Então eu já falei os 2 primeiros aí, grandes blocos, tópicos para você. Vamos falar do terceiro agora. O terceiro é bem continuando mesmo o que o autor, o Stephen Covey, ele vai falando no livro, de dicas para você começar com o mais importante. E a primeira dica que eu dou em relação a isso é você começar com talvez o que você menos gosta de fazer, né? Então começar com o mais importante às vezes tem muito a ver, eu diria na grande parte das vezes tem muito a ver com você começar com o que você menos gosta de fazer e que muitas vezes é o que você tem menos facilidade em fazer. É aquele teu famoso calcanhar de Aquiles, é aquilo que você emperra, sabe? Porque um dos maiores erros dos estudantes, que às vezes a pessoa passa 3, 4, 5 anos na preparação no cursinho, para medicina principalmente, é que a pessoa só estuda, talvez esse seja o teu caso também, a pessoa só estuda o que ela realmente gosta de estudar. Então a pessoa gosta, eu gosto de história, geografia e biologia, um exemplo hipotético, né? Chega todo dia para ela estudar à tarde, ou no horário que ela estuda, e fala o que ela pega para estudar exatamente história, geografia e biologia. Para ela tá tudo bem, ela tem prazer fazendo aquilo, ela faz bem feito, ela faz até mais questões do que deveria, pega material extra para estudar. Agora, você acha que realmente você está se preparando para o vestibular fazendo isso? É claro que não, você não vai estar se preparando, porque no vestibular você tem aí 8, 9, até 10 matérias diferentes que você tem que dominar. É claro que vão ter matérias que têm prioridades em relação aos outros, né? Se medicina for o teu caso, você tem de fato, no vestibular, por exemplo, da Unicamp, você tem uma prioridade maior em relação a português, principalmente química, biologia, né, que são peso 3, como peso 2 aí você tem matemática e física. E história e geografia são os menos importantes pro vestibular da Unicamp. Então vai depender do vestibular que você estiver fazendo. Geralmente é português, biologia e química, as mais importantes pro vestibular de medicina. E aí varia o curso que você for fazer. Mas você é importante se atentar com isso. E se isso daí for o que você tem mais dificuldade, o peso 2 do curso que você quer passar, aí sim que você tem que realmente começar por isso. E por que eu falo que você tem que começar fazendo isso? Porque aqui você realmente vai ter que trabalhar as tuas dificuldades se você quer ter sucesso na tua aprovação. E quando você começa primeiro com essas matérias, é o momento que você vai ter mais energia, que você vai estar mais garra, que você vai estar mais descansado, então você não vai ter desculpas para não aprender. E aí volta aquelas outras dicas que eu dei para você lá em cima, sabe? Você está curioso, você está presente no momento que você está fazendo tudo isso, e ter essa curiosidade, sabe, de você, quando você estiver estudando isso, você realmente pegar para aprender. E, diferentemente do que ocorre na prova do vestibular, você começar com o que você tem mais dificuldade, com o que você, digamos, acertaria menos, né, de questões, não é um grande problema. Porque no vestibular, o que ocorre? No vestibular, se você começa, às vezes, com o que você tem mais dificuldade, você vai desanimando. Porque você não vai sabendo fazer, já vai ficando preocupado, fala, meu Deus, acho que errei mais uma, acho que errei mais uma, acho que errei mais uma, etc e tal. Por quê? Porque lá é o momento da decisão. Então lá, de fato, eu acho que é muito mais importante
você começar com o que você domina mais, para você ganhar pelo menos alguma autoconfiança, né? Uma autoconfiança a mais. Na física a gente chama isso daí de momentum, você ganha momentum, quando você sai da inércia, que é o início da prova do vestibular, e ganha momentum, você ganha rotatividade, você começa a conseguir estudar. Então, pro vestibular, perfeito, começar com o que você domina mais, com o que você curte mais, bacana. Só que no momento que a gente tá aqui agora, você tá vendo esse vídeo em maio, mesmo dia 20 de maio, né, que é o meu aniversário também, como eu falei no início do vídeo, o mais importante de você começar para ganhar autoconfiança é você começar a trabalhar suas dificuldades. Porque aqui você não tá com limite de tempo, aqui não é o momento de decisão, aqui é o processo de preparação. Lá vai ser o processo, vai ser o teu grande dia da tua vitória, vai ser o teu grande desafio, tua grande vitória. Aqui é a preparação para você conseguir chegar na vitória. E no momento de preparação, você tem que estar o tempo todo pensando como é que eu posso lapidar as minhas dificuldades, como é que eu posso superar os meus desafios. Se eu tenho um problema com matemática, se eu tenho um problema com física, eu vou ter que superar. Sabe, o melhor momento de você começar a lidar com esse problema no momento que você tem mais energia, que você está mais descansado, que teu mindset aqui para ganhar, atitude mental de aprender, de realmente ir atrás do que você tem aqui, tá lá em cima, você realmente está empolgado para fazer aquilo, e você vai ver que isso vai render muito mais. Ao passo que se você deixa matemática, as coisas, ou qualquer, na verdade os assuntos que você tem mais dificuldade, né, lá pro final a tua dificuldade vai ser muito maior de você lidar com aquilo. Você vai começar, é que nem você pegar às vezes um livro difícil para você ler quando você estiver indo dormir na cama, tipo, é impossível, você já começa a ler, já começa, meu Deus, dá mais cansaço ainda e fala, caramba, e você todo dia vai ser como que você dando um tiro no seu próprio pé, você vai estar se auto-enganando, na verdade, fala, mas eu estudei 5, 6, 7, 9, 12 horas por dia, só que será que você realmente estudou o que você precisava ter estudado? Quer começar com aí volta no hábito 3, que é começar com o mais importante. E eu percebo que na grande maioria das vezes, começar com o mais importante na tua rotina tem a ver você começar com aquilo que talvez você tenha mais dificuldade. Porque aí sim você vai estar se lapidando, que é isso que você precisa para um curso como medicina, você precisa lapidar todas as tuas arestas. Você tem que buscar a perfeição, tá certo? Mas Lucas, perfeição é impossível, ninguém é perfeito. Verdade, ninguém é perfeito mesmo, né? A não ser Deus, o universo, o que quer que seja, o ser humano é perfeito. Mas isso não quer dizer que você não deva buscar a perfeição, né? Você deve buscar sim, principalmente com as suas dificuldades, você deve buscar cada vez mais, cada vez até o melhor. Não quer dizer que você precisa chegar no 100% de acerto, não, mas buscar o melhor quando você estiver estudando, dar o teu melhor ali, estar presente, ser curioso, ter vontade de aprender, paixão por aprender. Isso daí é o mindset que você precisa para vencer. E você vai ver que quanto mais você começa a entender essas suas dificuldades, mais fácil vai ficar. Aí talvez, uma coisa muito louca que eu vejo acontecer, né? Comigo aconteceu em algumas matérias, por exemplo, com redação, né? Que eu tinha um problema, que eu odiava, ia mal, etc e tal, que eu já cheguei a compartilhar no canal com você sobre isso. Você vai ter um efeito muito interessante, que aí você vai, na verdade, por vontade própria, você vai querer começar com aquela matéria. Por quê? Porque o ser humano adora fazer as coisas que ele domina. Aquilo que você tem propriedade, que você tem competência para resolver, né? Claro que você tem que ter um certo desafio ainda, né? Senão também perde a graça. Quando fica muito fácil as coisas, a gente perde a graça. Mas quando você domina grande parte do processo, você realmente passa a curtir aquilo. É só você pensar num jogo de cartas aí que você... Lembra quando você não sabia jogar o jogo, quão chato era, que você só perdia, tinha muita coisa para você aprender, para você dominar e tal... E pensa a partir do momento que você realmente começou a dominar esse jogo, que você começou a curtir esse jogo. Foi no momento que você começou a ter mais competência em relação a ele, que você conseguiu dominar e começou a conseguir ganhar nesse jogo também, assim como teus amigos. Aí você começa a adorar, você começa a amar esse processo aí. E exatamente a mesma coisa que ocorre com essa matéria. Se você odeia agora, você vai ter que mudar esse mindset, você vai ter que mudar essa atitude. Como é que você faz isso realmente indo atacar esse problema? Fala, vou pegar para aprender, vou pegar para detonar. E aí é o momento que você vai fazendo, você vai ganhando momento, né, como de acordo com a física, e vai ficando cada vez mais fácil de você fazer isso. E o que você ganha no final? Você passa a curtir esse processo. Você vai começar por vontade própria a pegar essas matérias primeiras para estudar. E é muito engraçado, porque quando a gente consegue, assim,
superar mesmo, né? Superar um grande desafio que a gente tinha na vida, né? Eu vejo pessoas aí no canal que falam, nossa, matemática era um demônio pra mim. Eu sempre falo matemática é o principal problema das pessoas, em geral, né? Mas talvez o teu seja outro, pode ser qualquer outra matéria que você tenha aí como dificuldade. A pessoa fala, nossa, eu tinha um grande problema com isso e agora eu consigo fazer isso perfeitamente. Eu até gosto, né? Tem muitos casos de pessoas que ganharam Olimpíadas de Matemática e eram pessoas que odiavam a matéria lá no início. Fala, na verdade, o teu maior problema, né? O teu maior veneno, o teu maior dragão se tornou a tua maior vitória, se tornou o teu maior antídoto, a tua maior salvação e tua maior conquista na tua vida. Então você começar com o mais importante aí, com as coisas que você menos gosta de fazer agora, pode ser uma das grandes sementes de vitória e de sucesso aí que você tem disponível na tua vida. Beleza? Então esse é o terceiro. A gente falou de 4 grandes tópicos que eu ia falar, né? O primeiro era as 3 listas dos hábitos aí, 3 dicas para você ser mais eficaz, 3 dicas para ser mais eficiente. Agora para você começar com o que você menos gosta de fazer e por último agora pra gente encerrar esse vídeo aí, né, que chegou a 34 minutos, a gente já tá aí, né, vou falar mais um pouco, esse quarto agora, dando mais uma super dica aí pra você, que é você planejar como vai ser o seu dia. Então eu já tinha falado pra você em planejamento, lembra lá na lista dos você ser mais eficiente? Você planejar o que você vai estudar, quando você sentar para estudar, o que você vai estudar e como é que você vai estudar aquela matéria. Vai ler só o texto, vai ver videoaula, vai fazer quantos exercícios, né, para você ser mais rápido, conseguir fazer aquilo com mais eficiência e com mais eficácia também. Agora eu estou falando num contexto ainda maior, que é você planejar o teu dia de acordo com o que é mais importante. E a dica prática que eu deixo para você aqui é um dia antes, vai ter o dia de amanhã, né? Por exemplo, vamos dizer que hoje é dia 20, né? No meu aniversário aí. Hoje é dia 20, então hoje o que eu recomendo é você fazer esse negócio à noite, de planejamento. Você planejar antes de você dormir hoje, né? Depois de você já ter estudado, ter feito aí as tuas missões do dia, cumprindo aí essas tuas batalhas, aí, vencido as tuas batalhas de hoje do que você tinha que estudar hoje. Então você chegar hoje, antes de você dormir, é importante fazer isso antes de dormir. Você pega uma lista, pode ser uma agenda mesmo, na tua agenda lá. Eu usava uma task list mesmo, uma lista de tarefas que chama, que eu uso no bloco de notas mesmo, uma coisa extremamente simples, porque eu prefiro não ter papel, mas pode ser que você faça no papel. Se você tem uma agenda de papel, faz agenda de papel, ou pode fazer alguma coisa no computador também. Mas você faz lá, pro dia 21, quais que são minhas listas de tarefas pro dia 21? Aí você vai listar, de manhã eu tenho o meu cursinho, de manhã eu tenho que ir pro cursinho, vou ter aula de tal e tal e tal. Aí de repente dentro do cursinho pode ser, eu preciso falar com tal professor tal coisa, para resolver tal dúvida, tal exercício. Eu coloco lá, tem que falar com aquele professor, é importante, eu não posso esquecer disso. Tem que pagar, por exemplo, uma conta depois do almoço. Talvez não seja o teu caso, que né, geralmente a gente mora com os pais pagam a conta, mas pode ser que você tenha uma atividade ali entre o cursinho e depois quando você for começar a estudar. Então você coloca ali também. E aí você coloca também o que você vai fazer à tarde, ou no momento que você for estudar. Você fala, hoje eu vou estudar, já se compromete, né? E eu gosto muito, né, que eu sempre oriento a isso, se for possível, claro, mas é o que você deve buscar, eu acredito, é o melhor caso de todos, é você estudar exatamente o que você viu naquele dia no cursinho. Então você viu matemática, biologia, história e geografia. Bum, você vai estudar essas 4 matérias. Então aí você coloca, eu vou estudar a tua lista de tarefas, você coloca o que você vai estudar, o que você vai fazer. E agora vem o segundo grande passo muito importante em relação a isso, que é você estar definindo a prioridade da execução dessas tarefas. Então pode ser, por exemplo, que você tem essa conta para pagar, essa outra coisa que você tem que fazer, às vezes é ligar para alguém, responder um e-mail e tal. Você tem que realmente se perguntar, é realmente importante eu fazer isso amanhã? É realmente válido eu fazer isso amanhã? Será que não dá para esperar? Será que não dá para esperar uma semana? Será que não dá para esperar um mês? Então você sempre tem que se questionar o quão importante é aquela tarefa. Essa é a segunda parte do exercício. Uma coisa é você listar as tarefas. A segunda coisa que a gente está falando agora é você fazer uma lista de priorização, né? Que tem tudo a ver com o terceiro hábito, que é você começar com o mais importante. Você realmente focar e dar importância para aquilo que tem mais importância, para aquele exato momento, para aquele dia que você vai se planejar. Então aí você tem que pensar no qual que vai ser a prioridade das tarefas. Né? A mesma coisa vale para as matérias. Eu tenho que estudar matemática, que está falando, né? Matemática, biologia, história e geografia, se não me engano, tal, né? Qual que é mais importante? Né? Se for falar do tópico anterior que a gente está falando, é você começar pelo mais difícil, pelo aquilo que você tem mais dificuldade, pelo aquilo que você menos gosta de fazer. Então coloca aquilo como topo da lista e experimenta e vê como é que você vai, né? Como é que você sai naquilo.
Então, aí vem um grande, importante etapa do planejamento, que é você definir prioridades. Porque de nada adianta você botar uma lista de tarefas gigantesca e tal, e você não conseguir cumprir nem metade. Por que você não conseguiu nem cumprir nem metade? Porque um monte de coisa ali, na verdade, você nem era importante fazer. Um monte de coisa nem era pra você fazer naquele dia, era pra você fazer depois, ou, sabe, não é coisa que tá te agregando naquele momento. E às vezes é irreal mesmo, você monta uma lista irreal. Então você tem que montar uma lista que você realmente consiga concretizar. Você realmente consiga realizar. E isso dá um efeito muito poderoso pro teu cérebro, que é esse sentimento de completude, esse sentimento de realização. Você se propôs a fazer algo e você realmente conseguiu entregar esse algo. Isso é uma grande alavanca motivacional. Isso permite que você vá dormir, daí no final desse dia, você vá dormir com a consciência tranquila, sabendo que você fez o máximo que você podia, que você fez o teu melhor naquele dia e ainda, além disso, você conseguiu cumprir exatamente aquilo que você se propôs a fazer. Ou seja, você honrou a tua palavra. E aí a palavra que resume todo isso daí que a gente tava, todo esse processo que a gente estava conversando, isso aí se resume em integridade. Integridade é você falar que vai fazer algo e você realmente cumprir esse algo. Então você montar uma lista de tarefas que realmente seja íntegra, que você realmente consiga executar, colocar em ação e que aquilo está levando você em direção aí ao teu grande objetivo, a esse teu grande sonho. E fazer essa lista no dia anterior, veja que legal, uma coisa que eu notei, né, assim, fazendo coaching com várias pessoas, né, de vários lugares do Brasil, aí pelo canal também de dúvidas, é que eu percebo que se você faz, e também experimentando em mim mesmo, né, que várias das coisas que eu falo pra você, eu coloquei mesmo em prática, eu mesmo testei na minha vida, né, pra ver se dá certo. E o que você nota, se você faz isso, é que você consegue dormir com a tua mente muito mais tranquila. Porque não sei se isso aconteceu com você, comigo aconteceu muitas vezes. Às vezes não colocar no papel o que eu ia fazer no próximo dia, e eu ficava meia hora, uma hora ali com insônia, pensando, mas meu Deus, e tem aquela outra coisa que eu preciso fazer, e aquela outra coisa, e não sei o que lá. Então aí você não consegue relaxar, né? Você não consegue dormir. Pensa o quão danoso é isso. Você deveria estar dormindo já, você deveria já estar tomando o teu sono, o REM ali, né? Que é quando você tem os movimentos rápidos dos olhos, aí já está sonhando e tal, e você ainda está meio que pensando, matutando o que você vai fazer no dia seguinte. Não! Antes de dormir, coloca isso no papel. Dá um reset na tua mente, zera ela, deixa ela tranquila, zera o buffer aí, que a gente fala na informática, né? Zera essa memória RAM aí, coloca, descarrega no papel, sabe? Se liberta disso. E aí sim, vai dormir tranquilo. Pô, já sei. E isso é muito legal pro teu cérebro também, porque o teu cérebro, o teu inconsciente, como você já se antecipou, já se planejou na tua cabeça, que você se comprometeu a fazer aquelas tarefas amanhã, você vai passar a tua madrugada pensando em... O teu cérebro, né? Porque quando se coloca um desafio, quando a gente coloca uma pergunta, um problema pro nosso cérebro, ele quer automaticamente resolver. Então, quando você está plantando isso no dia anterior, você está colocando um problema, um desafio a ser solucionado para ele. Então você vai estar recrutando até a tua mente inconsciente, tuas outras funções cerebrais, para estar ajudando você no teu dia seguinte, você acordar ali com a bola toda, falar, eu vou arrebentar, eu vou, né, partir para ação, sabe, não pensar duas vezes, levantar da cama e falar, eu já tenho anotado o que eu tenho que fazer, o que eu me comprometi a fazer, não tem chororó, não tem, tô doente, tô com gripe, que nada, não pode ter nada disso, é partir para ação. Tá doente? Dane-se, vai mesmo assim, faça mesmo assim, não importa o que ocorra, sabe? É esse mindset, essa atitude que a gente precisa ter. E um grande recurso que ajuda isso é você já ter uma lista de tarefas bonitinha e priorizada. É importante você priorizar também. De nada adianta colocar lá se o cenário em si é irreal e você não vai conseguir cumprir. Beleza? Então essa é a mensagem que eu queria deixar aí pra você. Esse vídeo acabou ficando um pouquinho mais longo que os outros, mas eu acredito que também ficou bastante rico. Eu coloquei bastante, eu quis realmente colocar bastante dicas práticas aí de como você implementar, pra gente acabar de estar falando sobre esse hábito muito 3, que é você começar com o mais importante. Isso daí é chave para você ter sucesso, tanto no vestibular como na vida. Então só para recapitular, pra gente, né, fazer aí uma síntese total do que a gente falou, eu comecei falando aí, a gente conversou sobre 4 grandes tópicos. O primeiro grande tópico que a gente estava falando, aí era 3 maneiras, 3 grandes dicas aí eficazes para você melhorar a tua eficácia. Então a primeira coisa de tudo é você ter presença quando você estiver estudando. Então teu sono tem que estar legal, tua alimentação tem que estar legal, você tem que estar 1000% aí de corpo e alma, assim como eu tô com você aqui nesse vídeo.
Segundo ponto, você ser curioso em relação às coisas, sabe? Não dá pra ficar, meu Deus, com julgamento, falar, não vai dar certo, não vou conseguir, isso daqui é horrível, ou eu não sou bom nisso e tal. Larga a mão disso, volta a ser uma criança, volta a ser curiosa, começa a perguntar o porquê das coisas, sabe? Será que não poderia ser diferente? Será que não tem uma outra maneira de fazer isso? O que será que está ali por detrás? Essa é a segunda dica. A terceira dica é você evitar qualquer tipo de restrição, de distração, na verdade, né? Evitar qualquer tipo de distração. Então encontre um ambiente, um local que você consiga controlar o máximo de variáveis possíveis de acordo com a tua realidade. Então você tem aí, vai ter que estar na biblioteca, então o que eu posso fazer na biblioteca? Eu vou conseguir controlar o máximo número de variáveis, que eu consiga ficar 1000% ali focado no que eu tenho que fazer. Segundo grande tópico que a gente falou, você ser mais, 3 dicas para você ser mais eficiente quando você estiver estudando. Então, primeiro de tudo é você planejar, né? A primeira dica em relação a isso é você realmente planejar como é que você vai estudar. Vou ler só o texto, vou ler o texto, fazer mais exercício, fazer exercício e ver videoaula também, ou tirar dúvida com o professor, fazer plantão, não sei, mas planeja o que você vai fazer. Isso automaticamente, que é aquela história do Machado que a gente estava falando, entre o sábio e aquele jovem que estava cheio de energia, o sábio planejou o que ele ia fazer. E, portanto, ele conseguiu fazer tanto de maneira mais eficiente, como mais eficaz também. Ele foi muito mais no alvo e conseguiu entregar muito mais rápido. Assim vai ser com o teu estudo também. Segundo ponto é você filtrar o mais importante, porque o que a gente tem mais hoje em dia é uma quantidade absurda de informações para tudo quanto é lado, e não sei o que lá, e tem livro daqui, vídeo de aula, e grupo de WhatsApp, e você fica perdido em tudo isso. Então, filtra o que é mais importante. Isso também vale para o teu livro didático aí do cursinho, como eu estava falando no meu caso em relação ao objetivo. Filtrar o que realmente ali é mais importante, que vai fazer a diferença lá na frente. Então aí tem um pensamento crítico importante que você precisa ter para ser mais eficiente. Terceira dica, você conseguir assistir vídeos mais rápidos, né? Que isso é uma funcionalidade que você tem aí no YouTube, que você consegue fazer também pelo VLC Player, como eu falei para você. Você baixa ele, baixa o vídeo também, consegue aumentar a velocidade lá. E o importante nisso daí é que você consiga aumentar a eficiência, só que ao mesmo tempo você não perca a eficácia. Então você tem que aumentar a eficiência até um ponto que, até que eu consigo manter o foco, consigo realmente absorver, compreender e aprender o que ele está falando. Então perfeito, você pode manter nessa velocidade. Se estiver muito rápido, talvez você vai ter que diminuir. Beleza? Então essa é a terceira dica de você ser mais eficiente. Agora para o terceiro grande tópico que a gente estava falando, é você começar fazendo muitas vezes o que você menos gosta de fazer, o que você tem menos facilidade de fazer. Então talvez o teu maior dragão, o teu maior desafio é justamente o que você tem que estar começando a fazer ali antes de tudo, antes de você fazer qualquer coisa no teu dia. Por quê? Porque é nesse momento que você tem mais energia, que você tem mais garra, que você tem mais força de vontade. Essa é uma variável muito legal, força de vontade. Quando você começa o teu dia, você tem muito mais força de vontade, de ir para a realização, ir para a ação. Então aproveita essa maior carga energética, essa maior disposição e força de vontade para realmente dominar e superar finalmente de uma vez por todas esse teu desafio. Beleza? Último grande tópico que a gente estava falando, que é uma dica muito legal, que eu posso, se você implementar hoje já, você já vai ter, você vai colher os frutos a partir da manhã. Quando você começa a fazer isso, se torna cada vez mais automático, é você planejar um dia antes as coisas que você vai fazer no dia seguinte. Então, por exemplo, hoje é dia 20, à noite você planeja o que você vai fazer no dia 21. No dia 21 à noite você planeja o que vai fazer no dia 22. E além disso, além de você listar todas as tarefas que você tem que fazer, você faça uma priorização. Você realmente se perguntar, primeiro de tudo, essa tarefa é importante que eu faça hoje, né? Posso deixar para amanhã? Posso deixar para daqui uma semana? Né? E a ordem, será que é melhor eu começar ela no meu dia, deixar para metade, deixar para o final, deixar para fazer à noite? Né? Quando for lidar com as matérias que você for estudar, com qual que eu vou começar? Qual que vai ser a lista de importância das matérias que eu tenho que estudar? Será que é legal intercalar exatos com biológicos, intercalar exatos com humanas? Vai testando, vai experimentando. E assim você vai sentindo o que dá mais resultado para você. Você vai começar a comprovar isso, né? Com os teus resultados que você tiver nos seus exercícios, nos seus simulados, você vai ver se as estratégias que você está adotando de priorização aí da tua lista de tarefas que você tem que fazer, as coisas que você vai ter que estudar, se está dando certo ou se não está dando certo. Beleza? Então vou ficando por aí, desejando aí pra você de novo meu sentimento de gratidão pra você estar aí comigo, né? Nesse dia tão especial pra mim, que é o dia do meu aniversário, que eu tô fazendo 27 anos. Agradeço aí de coração de você estar comigo, estar me acompanhando, estar me ajudando aí a esse canal crescer cada vez mais.
E eu espero de verdade que essa mensagem possa estar ajudando cada vez mais pessoas, estar ajudando cada vez mais você aí, e que isso de fato contribua aí pro teu sucesso. Porque eu, na verdade, eu só vou ter, pra mim, o meu sucesso mesmo é só se você tem sucesso. O meu maior preocupação, o meu maior objetivo no canal é que você pegue tudo isso que eu falo aqui, que eu tento transmitir aí de paixão verdadeira, com amor mesmo, transmito com muito amor o que eu faço aqui com você, e que você realmente consiga pegar isso, aplicar na tua vida e consiga colher os frutos. Isso é a única coisa que me interessa, sabe? Que você realmente tenha sucesso e que, acima de tudo, que você realmente consiga aí, de fato, alcançar todos os teus sonhos que você tem na vida, porque você é capaz de muito mais, você tem muito mais, você sabe disso. Lembra quando você era criança, quando você era mais jovem, a quantidade de sonhos que você tinha, o quanto que você imaginava, o quanto que você sonhava, o quanto que você brincava, sabe? Todas essas coisas maravilhosas que você fazia, todas essas coisas maravilhosas que você sabia que você era capaz, todos aqueles grandes sonhos. Eu quero ser astronauta, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser artista de televisão, né? Eu quero ajudar as pessoas através da medicina, né? Eu quero ser um agente social, né? Quero ser aí político, quero ajudar meu país, trabalhar para o governo, trabalhar com o governo, ajudar as pessoas. Então todos esses sonhos aí estão ainda dentro de você. E talvez uma das grandes missões aqui, compromissos que eu tenho com você, é muito de resgatar isso. Porque o potencial está aí, ele é latente, ele existe dentro de você. E o que eu mais tento fazer nesses dias é trazer ele para fora, sabe? Meio que matando crença por crença, limitação por limitação, barreira e barreira que você foi construindo ao longo da tua vida, que pensa assim: o quanto isso está bloqueando o teu sucesso, o quanto isso está te tornando infeliz, todas essas historinhas que você foi contando para você mesmo, do tipo, eu não sou capaz, eu não sou tudo isso, a vida não vai me dar isso, quem tem isso é quem tem sorte, ou quem tem isso é porque foi privilegiado, para mim não dá, para mim é diferente, sabe? Não vai dar certo, é melhor eu nem começar porque não vai dar certo. Isso daí é uma grande mentira que você contou para você mesmo. Isso foram histórias que você foi colocando aqui. E o problema é que a gente começa a acreditar nisso. E quando a gente começa a acreditar nisso, isso se torna a nossa realidade. Isso se torna a nossa verdade. Então o mundo não é nada mais, nada menos que a nossa própria reflexão, no nosso mundo interior, da história que a gente conta, da gente mesmo, para nós mesmos, e a história que a gente conta para nós mesmos sobre a vida também. A vida se torna um reflexo disso daí. Então minha grande missão com você, eu acredito, é realmente estar entrando nisso daí e falar: caramba, eu sou muito mais que isso. É tentar chegar na essência mesmo, naquilo que de verdade você é, naquilo que de verdade você veio conquistar, que você veio realizar aqui na Terra, sabe? Largar a mão de todos esses filtros, né? Como no hinduísmo a gente chama, tem o véu de Maia. O véu de Maia é esse filtro mental de percepção de realidade que a gente coloca nos nossos olhos, que ofusca a nossa visão, ofusca que a gente realmente consiga ver por detrás, consiga realmente enxergar a verdade que está por detrás. A gente tem um monte desses filtros, que são preconcepções, que são percepções erradas em relação à vida, que são ilusões do ego, como eles mesmos chamam. O véu de Maia é como se fosse uma grande ilusão, os véus de Maia, né, porque a gente tem vários, é como se fosse uma grande ilusão do ego. Coisas que você, geralmente coisas negativas que você foi construindo, que foram colocando barreiras nos teus sonhos e na tua vida. Então, um dos grandes compromissos que eu tenho aqui no canal, que eu realmente tento transmitir aí com muito amor esse conhecimento, é tentar furar esse véu. Você realmente conseguir colocar, derrubar, botar fogo nisso daí, para que você realmente, de fato, você verdadeiramente, você consiga chegar na tua essência, naquilo que você veio realizar, naquilo que você veio tanto brilhar na terra, que você veio conquistar e alcançar, e tudo que você quer alcançar. Então, além de todo o conhecimento que eu tento passar aqui nos vídeos, também tem muito disso, sabe? Isso só faz sentido pra mim se isso daí fizer sentido pra você também. Se você pegar tudo isso daí, se você aplicar na tua vida, colocar pra rodar, colocar pra funcionar e começar a colher os frutos disso. Só assim esse meu canal aí tem sentido pra você. Beleza? Vou ficando por aí, espero que você tenha curtido as dicas, que você tenha curtido essa mensagem. Obrigado mais uma vez por estar aí comigo nesse dia tão especial para mim, tá celebrando aí junto comigo também, apesar de fisicamente a gente não estar presente, em sintonia, em alma, né? A gente tá muito conectado, em mente também, em mente e coração a gente tá muito conectado. Eu vou ficando por aí, compartilha esse vídeo aí com os teus amigos aí que você conhece, que
pode também estar se beneficiando aí com essas dicas, com o canal também. Coloca teu comentário aqui embaixo sobre tudo que você ouviu nesse vídeo, o que você acha, me dá teu feedback, né? Se tiver alguma pergunta também, pode me perguntar ali também, que eu vou adorar estar respondendo para você, pra gente aí estar compartilhando cada vez mais ideias. Vou ficando por aí, desejo de novo aí muito sucesso para você, todo sucesso do mundo, que você consiga de fato, de verdade, verdadeiramente realizar tudo que você quer realizar na vida, realmente se encontrar a tua essência e dar o teu melhor, atingir o máximo potencial que está aí latente dentro de você, que eu tenho certeza absoluta disso. Eu vou ficando por aqui, um grande aí abraço para você, até mais.